Olá, quero cumprimentar você mais uma vez aqui no Elas com Deus. Uma alegria poder novamente estar aqui com uma pessoa muito especial. Tenho certeza que esse diálogo de hoje vai edificar a sua vida, fortalecer a sua fé e deixar para você uma inspiração de que Deus escreve realmente a nossa história. Há um propósito para todas as coisas. Eu quero cumprimentar você que tem acompanhado Elas com Deus, esse projeto que nasceu no coração de Deus para o nosso coração e Deus tem levado vozes em muitos lugares. Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, Pastora Ieda. Uma querida, conheci ela em um determinado momento, né, Pastora Ieda? E eu sei que Deus une propósitos e pessoas também, né? Também. Então, agradecer a Deus pela sua vida, por você ter aceitado o meu convite de estar aqui conosco, que você possa hoje transbordar de tudo que você tem vivido em Deus para essas pessoas que vão nos ouvir, mulheres, homens. E dentro desse tripé que é espiritualidade, comunidade e inspiração, que o Espírito Santo esteja conosco aqui agora, conduzindo e fazendo o que Ele deseja através das nossas vidas. Sempre temos que ter uma resposta para Deus e nós estamos firmados em uma palavra, né? Então, a palavra nos mantém de pé, a palavra nos motiva. Pastora Ieda, eu quero que você se apresente. Mais uma vez, é uma honra para mim receber você aqui no Elas com Deus e que Deus possa falar através de você e da sua história conosco hoje, em nome de Jesus. Que honra. Eu sou diferente de você. Tem uma história, né? Eu sempre digo que nós precisamos respeitar a nossa história. Amém. Ainda que dificultosa, né? Exatamente. Ainda que trajetória difícil de ser conduzida, né? Caminhar trilhada, né? Não conduzida, mas trilhada por nós. Amém. Mas sou como você. Sou esposa, sou mãe e Amém. sou pastora. E tenho um projeto de mães que aos poucos a gente vai, né? Vamos conversar sobre isso. Vamos conversar sobre isso, o projeto. Uma honra. Amém. A honra Uma honra é estar minha. aqui, estar com você. Bem-vinda. Amém. Deus vai falar com você. Amém. Fica Em nome de atenta. Jesus. Amém, Amém. Pastora Ieda, muito obrigada. E é exatamente isso, né? Trocar histórias e edificar e também sermos edificados com tantas histórias, né? Sim. Então, começando com espiritualidade, li um pouco da sua trajetória, né? Do que nós compartilhamos ali, quem é a Pastora Ieda, né? Já há 30 anos aí, né? No Sim. pastoreio. E falar de espiritualidade é sobre, desde a sua conversão, como que é o seu relacionamento com Deus, que projetos, né, que você tem aí para que a palavra de Deus seja semeada de uma forma tão grandiosa. Então, pastora Rosiane, eu sempre tive muita fome de Deus, é incrível. Amém. Meu pai foi seminarista católico e muito religioso. E, assim, ajudava nas missas, contribuía. Quando ele foi no último, ele tinha que decidir pelo terceiro e último juramento para pegar a batina de vez. Ele atinou que ele não teria família. Oh. Então ele falou, não, mas eu perdi minha mãe muito cedo, meus irmãos viveram esfacelados. E eu sempre quis ter minha família, então não terei família. E ele disse que naquelas férias, isso pesou muito o coração dele, ele decidiu não voltar. Casou-se, né? Olha. E aí veio a Ieda, a primogênita. Ah, você é a primogênita, que bênção. Então, quando eu ia às missas, eu olhava para aquelas imagens e eu tinha muita vontade de comunicar com elas. Uhum. Tinha uma Santa Luzia. Já Sim, viu a Santa Luzia? sim. Uma dos olhos azuis, bonita, Sim. né? E eu ficava sempre por perto dela, não podia chegar muito perto, não podia. Era perigoso, né? Se caísse, quebrava. Então, mas eu queria tanto tocar nos olhos dela. A minha paixão era tocar os olhos. Era como se eu tocasse, ela me veria, né? Sim. Acho que era essa aquela fome. Quando eu estava com 15 anos, nós mudamos da fazenda para Pires do Rio, cidade aqui pertinho. E uma amiga, uma vizinha de frente, assim, me convidou para uma reunião. Uma reunião de jovens. Falei, interessante, uma reunião de jovens. E eu já me sentia jovem, 15 anos, jovem, nem 15 anos. Sim. Foi aquela reunião e era uma igreja evangélica. Eu nunca tinha entrado em uma antes. Tinha a mínima ideia. Quando aqueles jovens bonitos, alegres, sabe aqueles jovens que faltava subir nos bancos, assim?
Aquela alegria, abraçava todo mundo, beijava todo mundo, cantava alto. E na hora da oração, todo mundo orando junto, eu falava, meu Deus, o que é isso aqui? O que está acontecendo? De repente, aquele lugar foi enchendo de uma presença que eu não conhecia. Amém. O ambiente foi mudando e eu fui me sentindo pequena. Incrível, 15 anos, né? Mas 15 anos? 15 anos. E fui me sentindo pequena, naquele ambiente, aquele lugar. Devia ter, sei lá, uns 30, 40 jovens. E quando cheguei em casa, minha mãe perguntou e eu descrevi o lugar como que um lugar de barulho, de jovens, de alegria, mas que eu tinha me sentido como um inseto. Essa foi a expressão que eu usei. Lembro bem. Eu me senti como se fosse um mosquitinho lá dentro daquele lugar. Que o ambiente era diferente e eu que queria voltar. Eu precisava voltar naquele lugar para sentir de novo. Sim. E depois, quando eu fui descobrindo que Jesus, que Deus é relacionável, Amém. que eu podia aproximar, falar com Ele podia falar comigo. Isso aos poucos eu fui sendo discipulada, né? Sim. A palavra foi entrando. Então eu creio que Deus olhou, como a palavra diz, pastora, Deus olha para a terra e vê os filhos dos homens. Eu creio que Deus me viu e encontrou em mim essa sede, me encontrou nessa idade conturbada. Não é? 15 anos, você nem sabe quem que você é, não é menino mais, não é adulto ainda, você está assim naquela descoberta da vida, né? Dos propósitos, das escolhas, enfim. E foi nesse momento que Deus me encontrou, nesse incrível tempo. E nunca mais o abandonei, nunca mais eu me agarrei a Ele. Eu falei, se eu posso te conhecer, eu quero. Amém. É isso que eu quero. E parti para a busca. E após, então, seu pai continuou sendo católico, mesmo depois da sua conversão? Como que foi isso? Não, nós tivemos um tio que ele lia muito a palavra. E ele tinha experiências com Deus incríveis. E ele começou a falar com meu pai, lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Começou a pregar. Meu pai muito enraizado, né? Muito idólatra também. Sim. E às vezes meu pai ficava assim, meio chateado, sem paciência. 8 anos ele falou com meu pai. E meu pai perseverou por mais, sei lá, uns 5 anos ainda. Aí começou a ler a Bíblia e começou a enxergar Jesus de um outro prisma, de uma outra forma, né? O Jesus próximo, o Jesus que não se esconde, mas que se apresenta, que é conosco, que é Emmanuel. E ele ficou só com a palavra. Ele ficou só na palavra, sem igreja, sem nada. Até que eu fui. Amém. Até que eu fui. Tinha algumas pessoas depois que pregaram para ele também, mas ele não aceitou, mas assim, não tomou uma decisão definitiva, né? Até que eu fui, minha mãe também foi para aquela igreja de Cristo, lá em Pires do Rio, pessoal de Pires do Rio aí. Acompanha aqui, pastora. Amém. Um podcast maravilhoso. Você é de Pires do Rio, então? Sou de Pires do Rio. Sim. Então ele veio, a família toda, e eu me batizei, batizamos todos juntos, papai, mamãe, eu, Alda, Célia e a nossa irmã Janete. As outras eram menores, então uns anos depois também se batizaram. E assim, sim, você então citou, né? Você é irmã da pastora Alda Célia. Sou. Amém. Sou irmã. Que conhecemos muito bem também, né? Outra mulher de Deus. E você, pastora Ieda, então a partir dos 15 anos já começou a também estar envolvida mais com jovens na igreja e acabou também sendo aí uma das pessoas que levou a sua família também. Pai, mãe. Também. Foi maravilhoso. Você é a primogênita, né? Sim. Sou a primogênita. E foi maravilhoso. As experiências que tivemos, eu lembro no batismo do Espírito Santo. Amém. Meu Deus, o que era aquilo, né? Sim. E aí, eu me lembro da minha mãe. Minha mãe ficou 3 dias embriagada no Espírito. Meu pai pensava que ela fosse morrer. E ele chorava. Eu falava, você não leva minha esposa? Não leva minha esposa. Agora que a gente está feliz. Eu não entendia muito o que era aquilo, né? Não entendi. Ela embriagada no Espírito. As pessoas vinham para falar com ela. E ela despejava em línguas. E ela orava. E era aquela coisa tremenda. Bênção. Foi assim. Avivamento. Entrou na minha casa. O trono de Jesus entrou na minha casa. Literalmente. Amém. Graças a Deus.
E como que foi então, né? Tava olhando sua trajetória já e servindo ao Senhor aos 30 anos, né? Já com 30 anos, né? Que está na obra. Uhum. Casou-se na igreja evangélica, Sim, casei. os Converti meu filhos, marido. converteu a esposa. Converti minha família, converti meu marido. Quando você casou, então, seu Então, esposo não era evangélico? ele era, Sim, mas foi para a igreja por minha causa, né? sim. Então, Deus o encontrou e foi incrível também, que foi uma experiência incrível também com o Espírito Santo dentro da igreja. Eles, quando percebeu, ele estava ajoelhado e ele estava contando os Amém. pecados para o Senhor e pedindo perdão, e as pessoas do lado, assim, ao lado dele, orando por ele. Então, assim, gente, não tem como explicar, sabe, a questão de vida com Deus, de experiência. Tem que passar, né, pelo processo, não é? Por É, mais que você ouça e fale, nossa, que sim, lindo. É lindo, mas quando você está vivendo o processo, a sua experiência, ela é única. é verdade. É, você falou em processo, é uma palavra que me atrai muito, né? E que me representa em alguns momentos da minha vida, porque, inclusive, ano passado, pastoreda, nós tivemos um retiro de mulheres. Eu sou líder de mulheres do ministério da minha igreja, né? Uhum. Ministério Fé e Família. E nós fizemos um retiro que a temática era a beleza do processo. Ou seja, por mais que sejam processos onde nós não vemos naquele momento que é belo, mas existe um propósito em cada situação desse processo, Sim. né? E às vezes não é um processo rápido, né? Ele é lento, mas ele é necessário para cada circunstância. Então, a beleza do processo uma vez até uma das minhas irmãs lá do ministério falou assim, Rosane, onde há beleza nesse processo, né? Eu falei, então, a beleza não está talvez na circunstância, mas como nós vemos elas, né? Então, entender que Deus, quem tem a vida dirigida por Deus, Deus está no controle de todas as coisas e há um propósito para aquilo que você está passando, né? E falando ainda sobre espiritualidade, eu conheço um projeto seu maravilhoso, né? E já fui convidada para estar lá. Consegui uma vez, mas de forma muito rápida. Mas sobre espiritualidade, hoje, quem é a pastora Ieda? Você está em qual ministério? Como que é o seu trabalho hoje para o reino? Seu projeto também, né? Que é um projeto maravilhoso. Onde começou e como que hoje perpetua? Congrego ainda na Igreja de Cristo, Eu vi aqui que foi a Igreja de Cristo de Pires do Rio de que você Pires se do Rio, converteu, sim, né? sim. Sim. E aqui continuo nesse mesmo ministério, Amém. porque não podemos deixar de congregar. Amém, é É muito verdade. importante. Importante você ter uma aliança em uma igreja local, né? Porque também Sim. lá você vai passar por alguns processos importantes na sua vida, na sua Sim. construção como cristã, como líder, né? Também. Verdade. Então, nós, meu marido e eu, fomos ungidos a pastores há mais ou menos 30 anos atrás. E pastoreamos a Pires do Rio, um tempo em Pires do Rio, depois nos transferimos para Anápolis. Eles nos transferiram, né, para Anápolis, 4 anos, e depois disso nós fomos para os Estados Unidos. Ah, sim. E lá vivemos 23 anos. 23 anos nos Estados Unidos. 23 anos. Foi lá que vocês foram líder de jovens? Porque eu vi que vocês... Líder de jovens em Pires do Rio. Em Pires do Rio, ainda. Ainda em Pires do Rio. Depois, em Anápolis, eu cuidei do Ministério de Louvor, fui pastora do Ministério de Adoração Louvor, 4 anos. E nos Estados Unidos também trabalhei com jovens lá. E também com adoração, sempre assim, né? Paralelo. Mas, pastora, a igreja de Atlanta foi algo assim muito diferente de tudo que eu já tinha vivido com Deus. Sim. Porque quando nós fomos, meu filho fala assim, eu fico tão orgulhoso de vocês, mãe. Ninguém falava inglês, não falava inglês. Hi, bye, era tudo que a gente sabia. Olha lá. Como é que vocês saem com dois meninos, né, entrando na adolescência, a minha filha e ele na pré-adolescência, vocês vêm para um país... Falei, não, a gente tinha apoio aqui, né? Porque já tinha minhas irmãs que moravam lá. Chegamos, já tinha igreja, já tinham começado a igreja. E depois de mais ou menos uns 3 anos, 4 anos, por aí,
nós descobrimos que a nossa casa tinha sido arrombada pelas drogas. Então, é algo que a gente não espera. Sim. Desde 15 anos servindo o Senhor, né? Você não imagina que sua casa vai ser nunca Alvo disso. Né? alvo disso, né? Não passa pela cabeça, assim. Eu tinha lecionado numa escola em Anápolis, que era uma escola evangélica. Eu vou até falar. Couto Magalhães é muito conhecido e muito considerado, respeitado. Conheço muito, sim. Eu lecionei lá por 3 anos. E naquela época, era uma escola que todo mundo respeitava, porque é cristã, é uma escola com propósito. Sim. E nós lidávamos com droga lá dentro. Os pais desses meninos tinham nem noção. Então, comecei a perceber que nada blinda. Sim. Nada blinda. A gente pensa que sim. Estar na igreja está tranquilo, estar numa escola de propósito, está todo mundo livre. E não está. Não tem lugar seguro em lugar nenhum. Escola. Então, quando nós soubemos disso, foi assim foi uma tragédia para nós. Foi um susto. Como explicar, como continuar a igreja. A impressão que você tem é que você não soube orar, não soube educar, onde é que eu estou errando. E eu me perguntei, achei erros em mim. Não achei que era o bastante. Comecei a olhar no meu marido, onde é que ele tinha errado, e achei também. Sim. Também achei falhas em mim e nele. E eu falo para você que está vivendo isso, não se distancie do seu cônjuge. Porque é hora de estar unido. E não das acusações acontecerem. Porque a casa dividida não vai subsistir. E nesse momento, então, não vai mesmo. Então, foi nesse momento e nesse tempo, depois de alguns, nem vou falar quantos anos, mas por fim Deus falou para mim, o que você vai fazer com a sua dor? Eu escutei. Você pode ser congelada nela, mas você pode gerar vida a partir dela. Depende de você. E eu não demorei muito para responder e disse, Senhor, eu não sei do que o Senhor está falando, porque só tinha dor em mim. Sim. Só. A gente continuou, claro, ali na igreja e tudo, mas a dor era muito profunda. Então, quando eu falei isso, eu não sei onde isso vai dar, nem o que o Senhor vai fazer comigo, mas eu quero gerar vida. Eu não quero passar por essa trajetória tão doída e ela ser o fim em si mesmo. Né? Então, e aí Deus começou a trabalhar comigo, assim. Eu pensei, não, vou reunir todas as mães da igreja que eu sei que têm filhos, né, adictos. Sim. E nós vamos orar e Deus vem e vai curar todo mundo. Vamos acordar. E Deus começou a me falar de um projeto. Na verdade, eu nem pensei que fosse um projeto. Eu sou você é daquelas que... Uhum. Tecnofóbica, essa é a palavra, a expressão que o Augusto Cury usa para a nossa geração, né? A nossa geração é tecnofóbica. Então, eu tenho dezenas, acho que centenas talvez, de agendas anotadas desde que converti 15 anos, então muita coisa guardado. Porque ainda estou nas anotações, né, manuais. E 2 anos depois, eu comecei a abrir os meus devocionais, a agenda, e comecei a perceber uma coxa de retalhos, que as peças se encaixavam. E quando eu percebi, falei, meu Deus, aqui está um projeto de mães. Uau. Era um embrião. Sim. De um projeto com os detalhes. E foi assim que nasceu. Foi assim que nasceu, e uma palavra que Deus me disse foi, onde está a sua dor, aí está a sua missão. Amém, glória a Deus. Falávamos isso, né, em um outro diálogo, pastor Ieda, exatamente isso. De repente tem dores que vêm na nossa vida que ela vai servir de cura para a vida de uma outra pessoa. Então, seja um trauma, seja uma rejeição, seja uma experiência ruim, é Deus te fortalecendo ali, se você se permite ser curada nessa área, né? Certo. Porque a cura gera cura em outras pessoas. Uhum. Então, muito lindo te ouvir sobre isso, porque é uma área sensível, principalmente, vamos lá, voltar há quantos anos isso? Quantos anos isso? 22 anos atrás. Imagine como era ainda mais 23. sensível, talvez ainda, lidar com a situação da drogadição, né?
em jovens, né? E em jovens com pais dentro da igreja. Exato. É um Líderes. assunto sensível. Líderes, né? Líderes. Sim. Essa é uma questão, assim, que pesa mais, né? Eu acho que pesa, porque você tem pessoas debaixo de você, na sua responsabilidade. Sim. Mas Deus me falou uma coisa muito incrível, que eu gostei de ter coragem de repetir isso. Onde você vence, você se torna caminho para outros. Uau, amém. Glória a Deus. Então, você passa, né? Nos apertos, nos processos, né? É impressionante, mas a gente sempre pensa no final do processo, mas o que mais importante acontece é no processo. No processo. Porque tudo que acontece com seus filhos é escola para eles e é escola para você. Então, ficar atento ao que o filho escolhe, ao que o filho está atravessando e vivendo, de desafios, Amém. é escola, é ensino. Abre o coração para aprender. Porque é um ensino fino, finíssimo, importante. E eu vou falar, é necessário. Por quê? Porque os nossos filhos precisam ser constituídos como humanos, como pessoas que respeitam, têm misericórdia, saibam ter compaixão, sabem ter empatia. E se eles não passam por processos difíceis na vida, desafiadores, eles não saberão, eles não sobreviverão à vida adulta, aos desafios, porque isso forja esses meninos. Não estou falando só de drogas, é todo o desafio que o jovem enfrenta. Sim. Na escola, né? Nos relacionamentos, até com os pais. É. Não é? Então, as escolhas que eles fazem, as né? escolhas, Com os relacionamentos. Isso aí. E em 95 você foi ungida pastora, né? 95. Em 95, e de lá até agora, então, vamos falar um pouquinho o nome do seu projeto? E como que ele funciona, chama né? AME. AME. Então, esse projeto, ele é constituído de alguns pilares, né, de sustentação, que o Senhor começou a falar comigo sobre a força da unidade. Sim. Que então, quando você e eu vamos orar, é uma coisa eu orar sozinha, claro que é meu momento com Deus, mas Sim. em algumas circunstâncias nós precisamos de ter acordo. Amém, é verdade. Nós precisamos de estar acordadas. Até eu tenho um pequeno projeto dentro do próprio projeto que chama Mães Acordadas, que são mães que estão despertas, alertas, mas que também estão em acordo, de acordo com outras, acordadas a outras, Sim, né? perfeito. De acordadas. Porque quando você ora por algo, eu entro com você. Você não está sozinha. Então, Deus falou sobre a força da unidade, o poder da unidade, porque onde há unidade, Deus ordena. Deus ordena. Amém. Não depende de opção nossa, não depende de merecimento, não depende, sabe, do nosso merecimento. Não depende disso. Deus ordena a bênção na unidade. Então, a outra é a adoração. Por quê? Porque a adoração tem a ver com governo. Quando nós aprendemos, eu estou contando parte do projeto, já do programa, né? Que nós ensinamos, nós treinamos essas líderes, essas mulheres a saber, a aprenderem a entronizar Jesus nas suas casas. Amém. Não só na oração, não só na palavra. Quando ela entroniza Jesus na sua casa, o que tem de contrário a Jesus tem que ruir, tem que cair e cai. Amém. Glória então, a Deus. Esse é muito importante. A adoração, esquece disso não, tem a ver com governo. Isso é tremendo, é um estudo que você pode se aprofundar. Amém. E o outro, o terceiro pilar, é o comprometimento, porque Deus falou muito claro comigo. Primeiro falou, levanta, Salmo 24, levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre quem? O rei. O rei e o rei da glória. O rei. O rei vai entrar. Então, Amém. eis que o rei está onde? Lá o Apocalipse diz isso. Está na a porta aí? Bate. Se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, Amém. ele entra na sua casa, ceia com você e ele com Amém. ele. Né? Eu com ele e ele comigo. Então, esse é um projeto de alcance às mães. E foi um momento muito incrível, porque eu falo que esse projeto veio para me socorrer.
E o Senhor disse para mim, claramente, esse é um projeto resposta ao clamor de mães que têm chegado diante de mim. Amém. E quando eu conheci, pastora Ieda, parte do seu projeto, porque eu estive em um local onde você falou sobre o projeto, né? Não Sim. por uma vez, já por umas 3 vezes. O que eu achei muito bonito na sua fala, e louvável, e inspirador, é porque você foi na sua dor, e você não foi egoísta com a sua dor. Ou seja, eu estou vivendo por essa dor e não importa o que as outras mães que podem estar vivendo estão fazendo para sair dessa dor. Mas o seu projeto foi voltar justamente para dizer, olha, nós precisamos nos unir, existem causas em comum e eu vou me unir a mulheres que nós vamos levantar, porque o projeto chama Ame, Mães a uma Voz, não é isso? Sim. Mães a uma voz, é o Mães a uma acordo voz. na oração. Exatamente. Eu quero abrir um parêntese aqui, porque Sim. até um tempo, depois de alguns anos, para mim era um projeto para abrigar, para acolher, para suportar, para dar suporte para mães com filhos que são desafiadores, não é? Sim, em Isso qualquer é tudo, área, em qualquer área, gente. É desafiador quando você descobre que um filho declara homossexualidade, porque até hoje a gente não sabe lidar. Não significa homofobia, não é isso. A gente não sabe lidar. É sofrimento, é insegurança, não é? Sim. Quando você sabe que um filho vai nascer ou que nasce com algum problema, alguma síndrome, Exatamente. é difícil. Eu tive um grupo de atípicas, eram todas as mães atípicas, mães de autistas. Sim. E naquele grupo foi extraordinário ver o socorro de Deus, o carinho de Deus com aquelas mulheres. 78%, 80% delas ficam sozinhas porque os maridos caem fora. Os pais não dão conta. É verdade. Então, são desafios de todo lado. Até que um dia o Senhor falou para mim, eu não te disse mães com desafios, eu disse um movimento de mães. Onde você passar, onde você for, levanta, faça um movimento para que essas mães em contato se levantem diante de mim e se comprometam comigo com relação àqueles a quem elas geraram. Amém. Porque aí ele vai entrar entre nós. E ele falou, vocês são a porta de entrada. Aquela que ora, aquela que traz, aquela que pare, né? É a porta. E no hebraico, a mulher é chamada de porta, porque ela abre, né, a madre, Sim. e dá a luz. Então, foi algo assim muito, muito especial que o Senhor construiu e é muito lindo, gente. Eu falo isso sem nenhuma presunção, porque não fui eu que fiz aquilo. Eu passei pelo processo Amém. e me entreguei ao Senhor para Ele não desperdiçar essa dor. Amém, glória a Deus. É tão bonito te ouvir, pastora Ieda. Eu quero aprofundar um pouquinho mais, porque eu entendo que é um assunto importante, sensível e muito atual, né? Sobre os desafios das famílias, na educação de filhos, em aceitar também, né? A diversidade que existe na criação dos filhos, né? Então, o projeto AME, que é Mães a uma Voz, é justamente entender que nós precisamos, ao invés de discriminar a dor do outro, nos unir, se nós temos um Deus que pode todas as coisas, que ele é o Deus do impossível, né? Do extraordinário, porque nós vivemos no ordinário, mas ele é o do extraordinário. Sim. Mas se nós estamos nos unindo a pessoas, então vamos falar sobre as nossas redes de apoio, né? Então, nos identificar com pessoas que já o pilar, então, comunidade. Olha, com quem você caminha, conhecer a história da outra, não para expor a história da outra, mas para se fortalecer e também ser uma fonte de apoio, né? Então, eu vejo isso, né? Já fui uma vez em uma reunião de vocês e foi maravilhoso, né? Fiquei ali mais no meu cantinho, mas eu fui convidada, né? Por uma amiga em comum que nós temos. Mas é muito bonito se ver mulheres onde elas entendem assim, olha, não é sobre eu resolver o meu problema, Não é um problema de uma abrangência que vai mudar a história de outras pessoas. Exato. Sem o amor é impossível fazer isso, Exato. Né, pastora Ieda? Isso que eu ia te responder. Amar muito. É. Porque para nós é muito difícil entender um Deus que não faz acepção. É. Porque nós fazemos o tempo todo. Sim. Distinção, acepção de pessoas. É. A palavra é bem clara sobre isso, né? Então, a gente vê distinção em casa, porque tem pais que têm predileções. Isso. E expressam claramente essas predileções.
não é? E isso destrói. Isso abala a vida do filho na adultidade, na paternidade, na maternidade, né? Amém. Então, É verdade. são circunstâncias que a gente precisa de encarar e querer resolver, trazer uma transformação. Por isso que é incrível. A gente reúne para orar pelos filhos, mas em todas as formaturas desse, a gente chama de curso porque ensina muito, né? Sim. A oração está baseada em Gênesis no dia da criação, 7 dias da criação. Então, cada dia da criação tem um princípio de intercessão. Então, são 7 encontros? São 10 encontros. 10 encontros. São 10 encontros. Como que funciona o Projeto AME? Até porque, com certeza, quem nos ouve vai ficar interessado de conhecer, né? Você já pode deixar o convite. É verdade. Então, nós temos algumas líderes. Nós temos, então, um programa para 10 semanas. Então, a primeira lição, por exemplo, nós vamos ser recebidas como filhas e não estamos ainda nos apresentando como as mães que estão trazendo os filhos em nós. Perfeito. Porque a gente aprende isso. Nós trazemos os nossos filhos em nós, diante dele. E em nós o Senhor vê, o Senhor abençoa, o Senhor alcança. É algo tremendo e lindo, mas olha, você e eu temos células em nós dos nossos filhos até hoje. Sim. Científico, isso. E eles Primeira vez que eu carregam falei também, isso, né? Também. Eu vi um estudo sobre isso mesmo. Mas sempre nós vamos ter algo da nossa mãe em nós. Exato, né? Exato. Mas quando o Senhor me falou isso, foi muitos anos atrás. Sim. E eu não tinha nunca na minha vida ouvido, lido qualquer coisa, nada, Sim. zero. E eu guardei em mim muito tempo, porque um dia eu cheguei para minha amiga Cristiane Fukuda, que tem uma participação incrível no projeto, mora em Atlanta também, e eu fiquei assim, até ter coragem. Cris, hoje eu fiz uma oração. Hoje não. Cris, eu tenho feito uma oração meio maluca, e eu não sei se eu devo te contar, mas eu... E contei para ela essa questão. Falei, tem células nossas neles. Isso é claro, é óbvio. Sim. Mas deles em nós, para mim, isso aqui foi uma revelação assim, profunda. Depois a ciência veio, foi maravilhoso. E comprovou isso. Mas existe uma frequência, por isso que quando seu filho, meu filho, minha filha não estão bem, a gente sente. A gente pode estar quilômetros de distância, que você sabe. Sabe ou não sabe? Sabe. Demorou a chegar, você fala, o que aconteceu? E você sente aquela coisa. Tem frequência. Então, quando a gente traz, tem células deles também aqui. Diante do Senhor, e nas minhas palavras, nas minhas entregas, e é incrível. E eu já até me perdi onde que eu estava falando. Sobre... Espera lá, deixa eu reconectar. As etapas do projeto. As etapas do projeto. Sim. Então, vem esse primeiro dia que nós somos recebidas como filha. Sim. E chama o abraço do Pai. Eu posso abrir um parênteses e fortalecer a sua fala? É tão importante quando nós entendemos mulher, porque assim, vamos olhar hoje para nós adultas, nós nos olhamos como esposa, mãe, pastora, obreira, serva, profissional. Só que antes de tudo isso, né, pastoreira, nós somos filha de Deus. Sim. Quando nós assumimos um papel de carente, querendo ser cuidada e querendo ser mimada. Sim. Então, quando nós assumimos um lugar primeiro de filha, nós nos permitimos ser cuidada. E ser paparicada, ser mimada, ser presenteada. Então, o que vem depois disso, eu penso que o nosso sim em aceitar Jesus é o começo de toda a nossa trajetória em perceber, olha, eu sou filha, tenho os meus direitos como herança, por isso que a gente precisa se colocar no lugar de herdeira. Sim. E quem é herdeira não é qualquer coisa, né? Não. Então, nós temos que entender, se somos filha, aí os outros papéis nós vamos exercer com mais excelência e despressurizadas, né? Sim. Eu gosto muito da palavra despressurizar, porque é como se eu estivesse me esvaziando daquilo que eu acredito para viver aquilo que é o que é certo para mim, o que Deus pensou para mim. Então, aí vem o seu exemplo sobre, primeiro vocês recebem como sendo filha, né? Isso. Filha de Deus ou filha? Filha de Deus. E aí ele chama o abraço do Pai. Sim. E naquele lugar tem muita cura. Naquele dia especial é incrível. Amém. É o primeiro encontro. E, na verdade, o que acontece? Começa um processo de cura. Quando foi escrevendo aquilo, tudo, eu pensei que fosse aquela primeira reunião. E só que não é aquela reunião, simplesmente aquela reunião. Começa um processo transformador, que no final, quando a gente reúne tudo, terminou o processo, a gente faz aquele fechamento,
o maior número de testemunhos são mães falando, Deus me mudou. Nisso e naquilo. Amém. Às vezes vai algum filho e fala, minha mãe mudou, minha mãe é outra, minha casa é outra. Então, é incrível. Então, esse primeiro. Depois, a partir da segunda reunião, começa o primeiro dia de Gênesis, criação, segundo, terceiro, quarto, até o sétimo. Depois do sétimo, nós temos uma reunião muito poderosa, muito forte, que é o edito, o novo edito, que no exemplo da rainha Esther, quando estavam jurados de morte, todo o povo dela, e o rei chega e fala, toma aqui, escreve um outro edito, aquilo que você quer, toma o meu anel, ó, aqui, eu vou selar o que você quiser, escreve e sela com o meu anel, para o seu povo ser livre. Então, a gente entra escrevendo para os nossos filhos um edito, por quê? Porque muitos deles estão com um edito de morte, palavras negativas sobre eles, né? Então, o que a gente faz? Agora nós vamos escrever, no mínimo 30, tá? 30 editos. Pelo menos 30 de frases, vitória, de bênção. falando quem eles são, identidade. Amém. E aí vai, no final, oramos e é um poder muito grande, um poder libertador. Amém. É muito poderoso. No final de tudo, então, são mais 2 reuniões que aí, essa e mais uma, e aí a gente termina, então, o programa, aí a gente se reúne as amigas de quem participou e vamos ali confraternizar e ouvir o que Deus fez na vida delas durante aquelas 10 semanas. Que lindo, né? Então, Amém. Depois disso, nós temos algumas Glória líderes que grupos são formados. Sim. Quem vai nas reuniões a gente chama de formatura, mas de encerramento, ouve e fala, não, eu quero fazer. Então, a gente já deixa lá um bilhetinho, né? Um certificado, não um certificado, mas um papel que a pessoa pode se inscrever. Não, eu quero participar do próximo. Porque a gente vê onde a pessoa mora e aí nós formamos grupos. Então, não termina no curso. Após o curso, existem esses reencontros que é para fortalecer justamente tudo que foi desenvolvido ali, né? Nós temos um encontro, os grupos têm um encontro comigo todo mês em um culto, que esse a gente continua. Agora, quem quer fazer de novo, tem gente que faz 3 vezes, tem gente que faz 4 vezes, depois decide liderar. Então, mas é importante porque acaba você expandindo, né? Essa realidade de socorro e de acordar mesmo essas mães, porque todo filho, escuta isso, todo filho precisa de uma mãe que ora. Todo filho merece uma mãe que ora. Então, não é porque o seu filho já é adulto que não precisa. Aos 67 anos hoje, minha mãe ainda ora por mim. Glória a Deus. Né? E eu creio mais uma coisa, gente, deixa eu falar. A oração, ela não passa, ela não ecoa, ela não vai embora, ela não finaliza aqui, no momento que você fez, ou até que o pedido seja respondido. Não é assim. A oração, ela ecoa. Tudo que você fala, que você emite som, isso não se desfaz. E também, né, pastor, é científico. Ele vai ecoando pela eternidade afora. Então, as orações que meu pai fez por mim, ainda estão sobre mim. Amém. E às vezes eu pego a palavra e eu falo assim, ó, hoje eu vou tomar sobre mim a oração que Jesus fez por mim, lá no João 17. Jesus, Senhor, hoje é essa oração, eu chego aqui vestida na intercessão de Jesus. Outras vezes eu falo, hoje vai ser a oração de Paulo. Eu tomo sobre mim a oração de Paulo quando ele fala, eu me ponho de joelhos por essa causa. Então, eu tenho uma causa que o Paulo já orou por ela, ele já se colocou. Então, eu estou tomando essa oração. Você entende? Então, amém, glória é uma a Deus. Construção de eternidade. Isso atinge tudo isso aqui, ó. Amém. Porque um menino resgatado, vamos falar de resgate. Sim. Não é só resgatado, guardado, né, também, porque tem mãe que está só amamentando fortalecido aqui, ali, né? Sim. Tem menino que nunca sai. Tem as dificuldades dele, mas ele nunca faz, ele nunca diz não. Mas esse filho que recebeu essa oração, essa cobertura, esses comandos espirituais da mãe,
como é que ele vai ser lançado na comunidade e na sociedade? Selados pelo Espírito. Vão fazer diferença se uma mãe se levanta para cobrir o seu filho ou não? Com certeza, né? Claro que vão. Eles vão conviver com meninos e meninas que nunca receberam uma oração na vida. Nem sabem o que é. Isso faz toda a diferença no relacionamento, né? Na perpetuação da descendência, né, pastor Ieda? Toda. Porque se nós pararmos um pouquinho com coragem e olharmos para o que nos espera, apenas no que estão apontando para nós. Há muitos anos atrás, bem, mais de 10 anos atrás, eu falava assim, Deus me mostrou, gente, que os nossos filhos vão lidar com robôs que eles não vão saber se são humanos ou robôs. E se você ficar, exagero. Não vai acontecer, exagero, né? Exagero. Pensa robôs assim. Vão ter para fazer, né? Para trabalhar, mas, gente, já têm esposas, robôs, né? Já tem, eles estão pondo a mesma pele, fabricando pele em 3D. Eles já fabricam peles como de humano, para não ter diferença no toque. Daqui a pouco você não vai enxergar os fios. E não vai demorar muito. 10 anos, talvez, a gente não vai saber direito ainda discernir. Discernir quem é robô, quem é humano. Então, porque eles vão interagir entre eles. Isso é o mais assustador. Então, temos ou não uma missão urgente? Sim. Fico desesperada, eu fico gelada só de falar, porque é muito, eu vejo, consigo enxergar o que Deus quer fazer e está chamando as mães para participar desse processo, dessa equação, né? Desafiador. Privilégio, desafiador e privilégio também. E o nosso posicionamento, e já que nós estamos falando sobre mães que oram, né, pais que oram, a família que está ali realmente centralizada, e o centro é, né, a palavra, é Deus, Jesus, o Espírito Santo. Nós precisamos entender que o próprio Deus disse que nós teríamos aflições no mundo. Sim. Mas hoje eu falava com uma pessoa sobre isso, mas eu venci o mundo, você vai vencer. Exato, mas existe uma condicional que está envolvida neste versículo, que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu o mundo, mas por quê? Em primeiro lugar, é conhecer a palavra que liberta, que cure e que faz com que nós sejamos obedientes. Vamos vencer as aflições se conhecermos esta palavra, vivenciarmos esta palavra, proferirmos palavras desta palavra dentro da nossa casa. Exato. E, em especial, obedecer. Exato. Então, o que nós temos como cristãos em desafios nos dias atuais, pastor Ieda? Falar a palavra, orar a palavra. Sim. E ao orar a palavra, não tem como não ser compreendido. Porque a palavra, ela é cheia de verdades, ela é imutável, né? E por falar em palavra, eu lendo a sua trajetória, fiquei bastante impactada e curiosa para te ouvir sobre o que eu quero te perguntar agora. Você é professora de teologia, não é isso? E você tem a disciplina do livro de Levítico. Eu achei muito interessante. Foi pouco tempo, mas eu amo essa cadeira. Eu quero te ouvir sobre essa experiência que você viveu, né? Já aí no Pilar Comunidade, como que foi a experiência. E o livro de Levítico traz muitos ensinamentos e aprendizagens para a nossa vida cristã, né? Então, fale para nós um pouco, eu fiquei curiosa sobre isso. Para mim, o livro Levítico, em sua maior importância, é que ele é uma figura. Como no pecado, na ruptura de Adão e Eva com Deus, o humano perdeu a capacidade de enxergar o que não é físico e entender o que é espiritual, o que não se manifesta diante dos olhos. Então, tudo que Deus falava, os humanos, a partir das gerações, depois de Adão, chegando, né? Até enquanto ele pôde ensinar e falar, transmitir, tudo bem, mas depois foi ficando muito distante. Então, sim, Deus traz tudo em figura. Você vê que o tabernáculo, ele é inteiro uma figura, apontando para Jesus, preparando o caminho para Jesus, para que as pessoas reconhecessem e para entender o que Deus tinha planejado, que viria, né?
o descendente viria. Então, o livro de Levítico, ele é uma figura total. Só que não é para a gente ficar lá. Pronto, exato. Não é para ficar lá. Então, desculpa, eu vou falar alguma coisa que vou ferir vocês, alguns. Eu sou levita na casa de Deus, você não é mais levita. Se você quiser se ver em um dos patriarcas, seria o judaíta. O Judá, porque o Judá, ele resume o que Jesus fala de rei e sacerdote. Então, nós somos chamados de reis e sacerdotes. Não é isso que a palavra fala? Sim. Compraste para Deus. Sim, exatamente. Rei, e os fizeste reis e sacerdotes. Os levitas fizeram muita confusão lá na frente, lá atrás, mas eles estão lá como figura, não para que a gente seja eles aqui. Aqui somos reis e sacerdotes, a gente já avançou no processo, a gente já atravessou a ponte, nós estamos agora vivendo o reino. Estudar é maravilhoso, você vai aprender princípios, fundamentos importantes, muito importantes, mas agora você é rei e sacerdote. Não é? Tem aquela coisa das mulheres, vocês mães aí, que ficam assim, não adianta eu orar. Meu marido não levanta como sacerdote. E traz essa carga e essa cobrança sobre o seu marido uma vida inteira. Esse julgamento, uma vida inteira. A palavra diz que não importa se homem ou mulher. O apóstolo Paulo escreveu isso. Diante do Senhor, o importante é viver a nova criação em Cristo Jesus. E nele nós somos reis e sacerdotes. Quando nós, para mim, tá? Não fica muito triste, não. Quando eu me coloco como um levita, claro que dá o entendimento da casa de Deus, mas de fato é uma sombra, é uma figura. A realidade são os reis e os sacerdotes. Tá? Depois você estuda um pouquinho mais sobre isso. Mas é maravilhoso ver como que a adoração foi ensinada por eles, foi trazida por eles, expressada por eles, né? E parece que tem uma ruptura brusca, mas não é. É uma sequência de maturidade que a gente vai vivendo. Primeiro na sombra e depois você vai caminhando para as suas próprias experiências e crescendo no conhecimento. E o apóstolo Paulo fala isso. Tem alguns fundamentos que a gente não pode ficar só neles, a gente tem que avançar para a maturidade. E deixar das coisas de menino, desistir delas, é uma opção e é uma decisão sua. Amém. E é tão profundo isso que você fala sobre o livro de Levítico, pastor Ieda, porque assim, a principal, a ênfase e o ensinamento do livro é sobre a santidade mesmo, Sim. né? Deus é santo, então nós Sim. podemos ser santos e devemos ser santos. Exato. Tem uma frase, eu quero até que você me diga o que você compreende sobre isso, até para quem vai nos ouvir também, as pessoas. Eu já ouvi muitas ministrações em igrejas que os ministrantes falam assim, quando estão com a palavra. Muitas pessoas dizem aqui, Deus é santo, mas eu não sou santo, não posso ter a santidade de Deus. E eu já ouvi numa ministração assim, que sim, se nós aceitamos esse Deus que é santo, nós somos santos, mas santos lutando todos os dias contra o pecado, lutando para que o nosso lugar no Santo dos Santos seja conquistado por nós, mas existem as nossas obrigações. Assim como em livro de Levíticos, nós tínhamos ali o povo que era separado, mas não é só para... Porque eu não sei, pastor Ieda, nos ajude sobre essa compreensão. Falava-se e fala-se às vezes de levita só quem é do ministério de louvor. Só, exato. E não é, não. Né? Os levitas eram um povo separado, um povo, não um ministério específico. Na época até era, porque, por exemplo, tinha um lugar que os levitas iam, que o Dos povo louvores, não ia. Sim. O povo não tinha abertura, o povo não podia. Sim. Não é? Os levitas eram uma família, uma tribo. Sim. Que eles respondiam, eles representavam a presença de Deus, o serviço de Deus, em nome dos outros. Sim. Mas não era qualquer pessoa que podia nem ser porteiro. Sim. Era levita. Mas uma coisa interessante que eu quero que vocês pensem aí, que Jesus não nasceu da tribo de Levi.
Jesus não é levita. Se fosse para continuar como o ministério de levita, dos levíticos, Jesus teria sido da tribo de Levi, e ele não é. Ele é da tribo de Judá. Por quê? Porque não é só o ministério de ministração diante do Senhor, mas também de governo. Perfeito. Então, reis e sacerdotes, fostes comprados para Deus. Mas é importante, se você passa já aprendendo de cara que você é rei e sacerdote, sem passar pelo livro de do Levítico, você não vai entender a importância e a diferença que é da comunhão, do acesso aqui, do acesso aqui. Eu não quero o acesso do levita mais. Eu quero o acesso de Judá, de judaíta. Eu quero o acesso do sacerdote. Eu quero o acesso do governante. Eu quero o acesso que Jesus dá, do caminho que foi inaugurado. Ele nos inaugurou um novo e é vivo, pastora Rosiane. É vivo, é vivenciado. Não é por leis. Entendeu? Não é por obedecer às leis e os dogmas lá do livro de Levita. Hoje não é. Hoje não é. Então, hoje é um vivo caminho que você trilha. Agora, da santidade, posso falar um pouquinho rápido? Exatamente. Santidade. Na oração de Jesus, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Eu pensava, santificado seja o teu nome? Como assim? Como é que eu estou pedindo, desejando que que o nome de Jesus seja santificado? Não é santo? Por que santificado? Santificado em você e em mim. Amém. Então, quando você estiver orando, todos os dias fala que o teu nome seja santificado em mim. Senhor, que o teu nome, Jesus, seja Amém. santificado em mim. Por quê? Porque fazem chacota com o nome dele, porque diz respeito ao nome dele, porque descrê do nome dele, porque faz piada com o nome dele. E as pessoas assim, porque fazem humor, né? Programas com o nome de Jesus. E as pessoas riem e acham engraçado. Santificado seja o teu nome. No céu, as pessoas dão o nome de Jesus. Os seres, eles se dobram, eles se curvam, eles aclamam a santidade do nome do santo, né? Uns para os outros, aqueles seres sofisticadíssimos lá de Daniel, de Isaías, de Apocalipse, enfim. Mas aí, chega no homem, trata de qualquer jeito. Não. Santificado seja o teu nome em mim. E assim nós vamos ganhando, concebendo temor. Amém. No olhar de Deus, é incrível isso mesmo. No olhar de Deus nós somos, porque Ele nos vê e a lente dele nos enxergar é Jesus. Então, na lente de Jesus que Ele nos vê, que passa por Ele para Ele nos enxergar, Ele nos vê santificado. Santos, por quê? Porque o sangue do Filho dele fala mais alto do que qualquer coisa que eu tenha feito ou dito. Amém. Agora, eu preciso vivenciar, eu preciso querer, eu preciso. É uma decisão minha. É uma decisão. É uma decisão de santificar o nome. Então, somos santos, porque Ele é santo. E aí, é isso aí, é essa consciência de que eu não peco toda hora. E quando nós santificamos o nome de Deus em nós, é cuidar do nosso caráter. Claro. É cuidar das nossas atitudes. Até da saúde, sabia? Exatamente. Cuidar do templo do Espírito Exato. Santo, que é o nosso corpo, né, Exato. pastorida? E nós estamos vivendo um tempo onde nós temos talvez negligenciado o cuidar desse templo do Espírito Santo, né? Porque a palavra, muito. a própria palavra oração, ela tem uma atitude. Tem. Então, é orar e agir. Então, vamos falar sobre justamente inspiração, né? Já no pilar inspiração. Isso. Eu sei que orar, sempre nós estamos sendo inspirada por outras pessoas. Uma história de alguém, um milagre na vida de alguém, um testemunho, ou até mesmo uma frequência, né? Uma rotina, né? Sim. Tem alguma mulher que te inspirou, que te inspira até hoje? Nossa, tem muitas na Bíblia, né? Sim. Eu amo Maria, Sim. a mãe de Jesus. Nossa, demais.
Ela foi uma mulher que teve a alma traspassada como muitas de nós. Porque o filho dela traspassou a alma dela. Ela teve essa profecia. Quando Jesus nasceu, ela o trouxe para ser apresentado lá no templo. E aí o Simeão, né, que era o sacerdote na época, levita, ele entregou uma palavra para Jesus, reconhecendo quem ele era, e para Maria ele falou: e você terá a sua alma traspassada. Ele traspassará a sua alma. Essa mulher viu esse menino, essa mulher viu esse adolescente, essa mulher viu esse moço, a juventude chegando, ela viu ele ser negado, ela viu ser traído, descrido, ela viu ele chicoteado, ela viu ele na cruz e ela acompanhou ele em tudo. Ela esteve presente em todos os momentos com a alma ferida, sangrando, e ela estava lá na crucificação. Isso para mim é fantástico. Mas ela viu ressuscitar. Ela o viu ressuscitar. Eu falaria que de várias. Eu amo também, sabe qual? Além da Sunamita, que também é muito inspiradora. Até a Sunamita está lá no projeto também. A mãe do Lemuel, aquele rei lá do Salomão, que Salomão fala. Lembra a mulher virtuosa que Salomão descreve? Aquilo lá fala que o Salomão descreveu, mas quem falou aquilo foi a mãe dele. Exatamente. Ela desejava uma nora. Exato, e ela começa a descrever. Exatamente, ela descreveu. Ela não é fraca, não. Ela foi lá e descreveu uma nora que ela desejava. Uma nora, olha, sua mulher, né? A mulher que vai te merecer. Sim. É esta aqui. Então, ela traz para nós, muito claro que ninguém, né, vai ter reunido em si todos aqueles atributos. Óbvio que não. Mas ela nos inspira a chegar lá. Sim. É a mulher profissional, é a mulher que cuida da casa, é a mulher que cuida de si, é a mulher que veste púrpura, é a mulher que cuida do marido, que veste ele bem, não é? Sim. Que fala bem dele. Então, assim, tem várias mulheres maravilhosas. Amém. Glória a Deus. E você? Com certeza, amém. Uma mulher brilhante aqui diante de nós. Amém, pastoreda. Obrigada, amém. Você também. Uma mulher que, ao ler sua trajetória, me inspira mesmo. E eu quero falar justamente sobre isso para a gente encerrar. Uma pena, passa depressa, mas que diálogo tão rico. A palavra que haja luz. Que haja luz. Vamos encerrar falando sobre isso, né? É maravilhoso. Tem uma experiência linda sobre que haja luz. Tem que ser rápido, né? Porque está terminando. Mas como o projeto, as orações são baseadas em Gênesis, o primeiro dia de Gênesis, depois da confusão, porque primeiro descreve uma terra perfeita, né? O primeiro versículo, Deus criou os céus e a terra, pronto, tudo estava feito ali. Mas aconteceu alguma coisa ali naquele intervalo que foi bem destrutivo, e de repente Deus tem diante de si uma terra desorganizada, que a água cobria toda a terra, aí aquela confusão, e tinha abismo, tinha treva, e tudo, tinha um caos, né? Existia um caos ali diante de Deus, e a primeira coisa que Deus bradou, que Deus se pronunciou foi: haja luz. Sim. Haja luz. E em seguida diz: e houve luz. Amém. E aí eu sempre falo, gente, não fica pensando que a luz é o sol. Não é. O sol nem tinha sido criado. O sol só foi criado 4 dias, no 4º dia. Exato. Então teve o segundo, teve o terceiro, no 4º dia que o sol foi criado. Aquilo era clareza, venha à tona, tudo que está oculto, venha. Se apresente aqui, diante de mim, né? E a gente tem tido umas experiências muito profundas, porque muitas no processo do programa, cumprindo o programa, no Haja Luz, muitas coisas vêm à tona. Amém. E não são só coisas maravilhosas, às vezes são coisas que você não quer nem ver. Sim, o que é o projeto Haja Luz, pastora Eda? Da Andréia? Sim. A Andréia tem um projeto. Ela seria maravilhosa para falar aqui. Ela vai estar aqui. Na verdade, a palavra Haja Luz, né? Sim. Ela tem todo, como você disse, o fundamento dela é justamente trazer aquilo que você precisa também para a cura, né? Sim. Mudar a história, transformar. Então, que haja luz. Tem mais uma coisa aqui, muito profunda. Amém. Muito profunda, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Amém. A palavra de Deus é decreto.
O que Deus pronuncia é decreto. Então, quando Deus fala haja luz, não significava só aquele momento, para aquele momento esse comando. Amém. Gente, isso aqui é muito profundo. Vocês vão ter que entender no espírito isso. Mas isso era um comando, uma anunciação, um anúncio de que viria Jesus. Por quê? Porque na ruptura de Adão e Eva com ele, eles são jogados no nada, na escuridão, na escravidão. E a palavra toda vai nos mostrando isso. Isso aqui já fazia parte do projeto, do mistério de Deus. Então, Deus fala... João fala, ele era a luz, né? No princípio, vamos pegar aqui. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava com Deus em toda a criação. Nada existe, não existiria sem ele. E fala assim, nele estava a vida. Presta atenção. Nele estava a vida. E a vida que estava nele, está falando de Jesus, do Filho, que não tinha o nome de Jesus ainda, e a vida que estava nele era a luz dos homens. Era a luz dos homens. O que está falando aqui? Na ruptura, os homens perderam essa luz. Eles entraram nas trevas. Eles foram cheios de trevas. Aí o que Deus fala aqui, já tinha falado, antes do mal acontecer, antes do homem ter traído, antes do homem ter negado, né, rompido com Deus, desobedecido. Aí Deus fala, haja luz. Esse haja luz não parou de ecoar. Ele ecoou por gerações, por séculos, por milênios, e vai, até que nasceu Jesus. Haja luz aqui. Nasceu Jesus aqui. A semente da mulher. A semente, o descendente da mulher, nasceu aqui. E ele chega e fala, eu sou a luz do mundo. Amém. Cumprindo a ordem que o Pai deu. Que haja luz. O que ele anunciou. Que haja luz. Onde? Na escuridão. Amém. É na escuridão que brilha. Então é isso. Então eu ensino isso para as meninas. Quando vocês falarem haja luz, lembre que vocês estão também declarando que haja Jesus. Que venha Jesus, que Jesus seja revelado na vida dos nossos filhos. Que lindo. Então podemos dizer assim, né, para você que nos ouve, em qualquer circunstância onde tiver trevas, onde não estiver tendo luz, paz, clame, né, por aquele que pode trazer a luz. Que haja luz em alguma circunstância que nós tenhamos com dificuldade, né? Que ele é a luz do mundo. Exato. E aí um pouco mais para frente, Jesus foi um pouco mais conosco, porque ele fala, eu estou indo para o Pai, né? Sim. E ele fala, vocês são. Agora vocês são o quê? A luz do mundo. A luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Nós temos em nós luz por causa dele, né? Por isso que quando nós passarmos, eu digo isso às mulheres, pastora Ieda, que o ambiente não seja o mesmo. Exato, aqui passar. Ó, a comunidade muda por causa da inspiração. Exatamente. De quem tem e de quem é luz e brilha. Exatamente. Então, que não seja na sua casa, onde você estiver, onde nós estivermos, não pode ser o mesmo lugar com a nossa presença. Onde nós passarmos, temos que deixar algo diferente. Exato. Olha, passou aqui uma mulher de perfume, Deus. né? O perfume, né? Fica. Que é suave, que deixou. Eu quero que você encerre somente deixando uma mensagem, assim, para essas mulheres e para todos os ouvintes que nos ouvem hoje, né? Com a sua participação tão especial. Que mensagem focada justamente nisso, na perseverança, no amor, na persistência, dentro dessa possibilidade de dizer, olha, preciso realmente dizer sim todos os dias para o meu chamado. Isso, olha aqui. Colossenses 4. 4:2 diz assim, dediquem-se à oração com a mente alerta e o coração agradecido. Amém. Orem também por nós, para que Deus nos dê muitas oportunidades de falar do segredo a respeito de Cristo. Então, nós somos chamadas para falar desse segredo de Cristo. Amém? Mas olha, sempre em oração. Glória a Dedique-se. Deus. Deus te abençoe. Um prazer falar com você aqui.
Amém, E um prazer pastorida. receber você em um dos nossos grupos. Amém. Glória a Deus, é verdade. Muito obrigada, pastorida. Eu quero honrar a sua vida através de você ter aceitado, né, o meu convite para estarmos aqui. Foi muito edificante para mim e com certeza para você que nos ouve. Tudo que você compartilhou, né, a sua história de vida, como também o seu ministério, o seu projeto, tantos ensinamentos, né, que você trouxe, à luz da palavra para nós. Eu quero pedir que nós possamos fazer uma oração para encerrar. Eu quero que você faça uma oração por todos nós que estaremos, todos nós ouvindo neste momento. Amém? Sim, vamos orar. Amém. Senhor dos céus e da terra, Senhor de tudo que há. Obrigada, Senhor, por este momento aqui. Amém, Senhor. É incrível em como o Senhor nos encontra em todas as nossas esquinas. Amém, Jesus. E hoje eu sei que o Senhor está encontrando várias mulheres, várias mães aqui, nesse momento, socorrendo as suas casas, fortalecendo essa mãe cansada, abatida, essa mãe que já não consegue crer, ter esperança, essa mãe que está, Senhor, angustiada até a morte. Oh, Deus. Quero enviar uma palavra de bênção para esta casa. Quero enviar uma palavra de bênção para a casa que acha que está tudo bem permanentemente. Também, todos nós precisamos que a tua presença esteja sobre a nossa casa. Te entronizamos sobre nossa descendência. Que essas mães que estão me ouvindo agora possam abrir os seus lábios e dizer: ser entronizado na minha descendência, socorre a minha descendência, Amém, a minha descendência te pertence, me ajuda a cuidar dessa descendência do Senhor que eu gerei, porque gerei para ti, Amém, me socorre, porque eu sei que o Senhor vai nos socorrer. Clama a mim e responder-te-ei, diz o Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus, obrigada, pastorida. Até me emocionei com a sua oração. Que você possa ter sido tocado pelo Espírito Santo. E da mesma forma como eu estou sentindo essa presença do Espírito Santo aqui, que você sinta e clame realmente por aquele que pode todas as coisas. Sim. E a oração é que nos move para o lugar da promessa. É a oração que nos mantém firmes de pé. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério, a sua casa, o seu coração. E que você viva a luz de Deus que excede toda a alegria, todo o brilho, que não é somente aquele exterior, mas que seja o brilho interior. A sua alma glorifique ao Senhor. Abençoe a sua vida e que Deus possa estar com você em todo o tempo. Um beijo com muito carinho. Deus te abençoe. Beijo. Posso falar do meu Instagram? Pode, Duane? deve. Então, @Ieda com I, _ ame com 2 M's. Amém. Mas eu te aguardo lá. Amém. Esteve suspenso pelo próprio Instagram por 20 dias e hoje retornou. Graças Amém. a Deus. Glória a Vou te receber Deus. lá. Que Deus abençoe você. Obrigada, pastorida, mais Obrigada, uma querida, vez. que honra. Uma honra também receber você aqui. Deus abençoe sua Deixa eu vida. mostrar meu E eu presente. quero te dar um presente aqui especial Olha do isso. Elas com Deus. Ah, que Que é maravilha, Um gente. azulejo aí Olha, da palavra gratidão. Gratidão. E um marcador de Bíblia. Com Que muito carinho, lindo. singelo, para que você Muito possa obrigada. lembrar desse diálogo que com certeza alcançará vidas. E também ter essa peça com essa palavra que me representa muito. Eu acho que todas nós mulheres, gratidão, sem gratidão, Gratidão. não somos tão merecedoras do favor de Deus, né? É verdade. Muito Amém. lindo, Deus muito abençoe sua obrigada. vida. Obrigada. Gratidão, viu? Gratidão Gratidão. também. Deus abençoe. Amém. Até mais. Que Um bom. beijo com carinho.